Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia, um bom momento, esse momento para nós, porque é o momento da gente estar refletindo, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aqui no canal do YouTube Márcia Olinda Peçanha, nós estudamos esse vídeo que nós estamos acabando de gravar, e outros que já foram gravados. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, e juntos nós vamos estar compartilhando a palavra de Deus, aprendendo, refletindo nela. Esse é o nosso objetivo no canal Márcia Olinda Peçanha. É um prazer ter você aqui, viu? E nesse momento, nós vamos pedir a Deus que de todo o coração Ele nos ensine a palavra dele, ilumine nosso pensamento, nos ajude a nos apropriar, para que seja um livro de fé, mas também de prática para nós. Essa é a nossa oração nesse momento, que o Espírito de Deus nos oriente. Estaremos lendo o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, dos versículos 22 até o versículo 25. Esses versículos, nós vamos tirar deles lições para as nossas vidas. Vamos lá? Pois é, eu vou estar lendo essa passagem e depois nós vamos estar estudando um pouquinho, em poucos minutos, sobre ela. Diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, o perigo de naufragar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes diz: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Bom, é uma passagem conhecida, biblicamente falando, né? É uma passagem que muitos de nós conhecemos. Nessa passagem, nós vamos ver que Jesus está acalmando uma tempestade. E com quem Jesus está? Com seus discípulos, não é? No meio do mar da Galileia. E nesse momento de travessia, de um lado para o outro, acontece uma tempestade que se levanta, as águas então ficam tumultuadas e começam a entrar no barco, e os discípulos então ficam desesperados pelas ondas fortes, e eles começam a pensar que eles vão morrer. Bom, quando nós falamos em mar da Galileia, aqui o evangelista Lucas chama de lago, mas quando nós falamos do mar da Galileia, nós entendemos que ali existia nesse mar ondas repentinas, fortes, que se formavam mediante as tempestades que surgiam. E aqui nessa passagem a gente vai ver nesse texto que surge exatamente uma tempestade. Quando nós também pensamos em tempestade, nós pensamos em chuvas fortes, chuvas de granizo, trovões, ventos muito fortes, e era por isso que estava ali, naquele momento, os discípulos passando com Jesus. E quando também pensamos em tempestade, nós não podemos deixar de trazer à nossa memória que ela sempre deixa consequências fortes para nós, ela traz consequências graves. O interessante disso é que ela não escolhe a quem ela vai atingir. Quem estiver na direção vai ser atingido. E isso independe da classe social, financeira ou moral. A tempestade traz indistintivamente as suas
consequências sobre nós. E isso não seria diferente naquele momento ali. Então, a palavra de Deus diz que Jesus adormeceu. Os discípulos estavam inquietos, mas Jesus estava dormindo. Nós já podemos pensar como pode o Mestre Jesus estar dormindo enquanto os seus discípulos estavam em uma situação tão difícil como diz aqui? Bom, nós já podemos entender que gradualmente os discípulos, eles estavam numa constante aprendizagem com o Mestre Jesus. E ali não estaria sendo diferente. Eles precisavam entender e aprender que ainda que aquelas ondas estivessem altas, entrando no barco, dizendo que algo triste poderia acontecer, ainda que as montanhas estivessem caindo e atingindo aquele barco, ainda que eles estivessem encurralados e apertados, sem saída, sem saber para onde eles iam ir, ainda que tivesse acontecendo tudo isso, eles precisavam ter fé e não medo, e não dúvida do que poderia Jesus, enquanto Deus, está fazendo. Então, era necessário aprender um pouco mais desse mestre. Era imprescindível desenvolver a fé de que Deus estava ciente da situação. Jesus dormia porque Deus estava ciente. Ele podia confiar nos cuidados do Pai. E eles precisavam se apropriar disso. Eles estavam andando com o próprio Deus. Nos dias atuais, nós precisamos compreender que Deus tem os seus filhos, aqueles que são amados por Deus. Mas, Márcia, por que você diz aqueles? Nós não somos todos filhos de Deus? Meu amado, a palavra de Deus não diz que nós somos todos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que tem o filho tem o pai. Ou seja, se você já se encontrou com Jesus, o caminho, a verdade e a vida, você vai entender que Jesus é o caminho que te conduz ao Pai. E que o sacrifício de Jesus na cruz é que faz de nós filhos de Deus. E que se não fosse esse sacrifício, nós seríamos criaturas de Deus. Então, se você já tem Jesus como seu caminho, como seu mediador, você tem o Pai. Então, você é filho de Deus em Cristo Jesus. Assim eram aqueles discípulos que precisavam ter essa compreensão, que quem tivesse Jesus era filho e poderia confiar nos cuidados do Pai. Eles chegaram a um ponto de entender que eles precisavam chamar Jesus, porque da onde vinha aquela tranquilidade, não é? Os problemas, aquele momento de dificuldade, precisava ser entregue a Deus, porque Deus ajuda todo aquele que obedece a Ele. Nós temos um salmo, que é o Salmo 55, versículo 22, que diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Ele vai cuidar de você, com zelo, com amor. E os discípulos precisavam, naquele momento, se apropriar, confiar a Deus, os cuidados deles, as dificuldades deles, os medos deles. Em Pedro, que também está no Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 7, diz que toda a ansiedade que nós sentimos deve ser lançada sobre Deus. Mas o que isso quer dizer para nós? Que o Filho de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, aprende a entregar a Deus todas as preocupações, todos os problemas, todas as ansiedades, os fardos, para Deus cuidar de tudo.
Meu amigo, eu não estou dizendo a você que isso é fácil. É uma aprendizagem. Há momentos que nós tentamos tirar as dificuldades com as nossas próprias mãos, a usar dos recursos que nós temos, sem considerar Deus em primeiro lugar. Sem entender que é no relacionamento com o Pai que nós o conhecemos mais, que nós acreditamos mais e que a nossa fé é desenvolvida. A Bíblia diz, no Salmos ainda, no capítulo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É a hora que o salmista nos leva a pensar que Deus é um abrigo para nós. Ele é um refúgio. Nós sabemos que na época de guerra, no Velho Testamento, o lugar de refúgio era a fortaleza em que o inimigo não entrava, em que eles ficavam ali guardados. Assim como nós precisamos, em meio aos conflitos, às adversidades, às dificuldades diárias, às perseguições, às ameaças que nós passamos nas nossas vidas, ou seja, nós vivemos tempestades. Nós temos, no meio da tempestade, um Deus que protege. Mas ele não protege você e a mim para mimar as nossas vidas. Ele nos protege para nos abrigar, para nos fortalecer. Ele nos protege para nos levar de volta às águas, como estava esse barquinho, mas com mais poder de andar sobre essas águas, para que a gente na vida se sinta mais responsável no nosso agir, para que na vida a gente ande entendendo que nele e por ele nós devemos viver. Na época de Jesus, muitas pessoas não acreditavam e não se apropriavam, mesmo vendo Jesus. Felizes são os que não viram Jesus, mas que creem e vivem pela fé, ainda que as tempestades violentas venham sobre a vida, ainda que os tsunamis se levantem para derrubar aparentemente tudo que se tem, ainda que as pandemias apareçam, o Filho de Deus espera em Deus. Ainda que esse tecido político em que nós estamos vendo, essa tessitura social de preconceito, essas dificuldades que a gente vê, que a gente vive e que a gente sabe, que a gente pensa que precisa ser mudado, o nosso Deus permanece o mesmo. Olha o que diz aqui ainda no Salmo 46, da palavra de Deus, diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará, ou seja, Deus está ciente de todas as situações que nós, os filhos de Deus, temos passado. Toda essa inquietação, nós estamos nas tempestades que têm se levantado aqui, ali, lá, acolá, nós estamos sob pressão, nós estamos passando por momentos difíceis, ainda que vivamos tudo isso. O Filho de Deus, nós precisamos esperar em Deus. Nós precisamos fazer como os discípulos fizeram, orar, clamar, conversar com o nosso Deus. O que eles fizeram? Eles se levantaram, diz aqui, e eles chamaram, mestre, mestre, nós estamos perecendo. Nós precisamos orar, meus irmãos, meus amigos que me escutam,
nós precisamos ter. Olha o que Jesus diz assim, olha o que Jesus fez. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança, veio a paz, veio a segurança. E então lhes disse: onde está a vossa fé? Será que nós, nos dias atuais, em meio a toda essa turbulência que nós estamos vivenciando na nossa sociedade, nos nossos dias, nós estamos entendendo que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza? Ou será que ele está perguntando: onde está a vossa fé? Eu tenho todo o poder e toda a autoridade me pertence. E você é meu filho amado. Não cai da sua cabeça cabelo que eu não saiba que ele caiu. Os pássaros voam, mas eles também não caem do céu, sem que o nosso Deus não saiba que eles caíram. Tudo está no domínio e no poder do nosso Deus. Nós precisamos viver com esse Deus, nos entregar a esse Deus, buscar o nosso Deus. Nós muitas vezes estamos perplexos, dizendo: quem é este que até o vento e as águas que estão enfurecidas lhe obedecem? Quem é este? Este é o nosso Deus. Este é o que diz o Salmo 46, o Senhor dos Exércitos. E nós, como filhos de Deus, precisamos dizer: vinde, contemplem as obras do nosso Deus, o que ele tem feito. Ele está no controle de todas as coisas. Que Deus nos abençoe e que a nossa fé cresça no Senhor, que nesse dia e nos demais nós sejamos mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças que se entregam ao Senhor. Que pela fé nós vivamos, não pelo que nós estamos vendo, mas que a gente possa crer que o nosso Deus não perdeu o domínio das coisas. Amém? Vamos orar? Vamos abaixar nossa cabeça e falar com o nosso Deus? Pai que está no céu, entregamos nossas vidas ao Senhor. E que o nosso Senhor Jesus, que morreu numa cruz, seja o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que está intercedendo por nós diante de Ti. Senhor nosso Deus, venha sobre a nossa terra, sara a nossa terra, venha sobre a nossa família, Senhor Deus, sobre a nossa casa, levando, Senhor Deus, toda discórdia, levando, Senhor Deus, tudo aquilo que não te pertence, e ajuda que cada um de nós seja, a partir de hoje, teus filhos amados através de Jesus. Pedimos perdão pelos pecados que cometemos e entregamos o nosso coração ao Senhor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor Deus nos dê paz, nos dê segurança, nos dê conforto. Amém. Até o próximo vídeo. Eu te aguardo, viu?